Eu tenho percebido muitas dúvidas acerca do ascendente. Numa informação mais geral, o ascendente, ele é aquele signo que está ali na entrada da primeira casa, ou seja, ele faz parte do sistema de casas e ele dá início a esse sistema de casas. O ascendente, então, é o signo que está na cúspide ou linha da casa 1. Então, temos ali, logo no início da contagem das casas, o signo ascendente. O ascendente, ele não é a personalidade da pessoa, como se diz, né? Nos livros mais básicos, nas revistas de banca de jornal, por exemplo. O ascendente não é a personalidade, ele faz parte da personalidade. O ascendente, ele é uma máscara, ele é como que uma máscara protetora, ele é uma proteção que o indivíduo tem para se defender do mundo. O ascendente, ele só é conhecido com o horário exato do nascimento. Sem hora de nascimento, não tem como calcular as casas do mapa natal. Então, por ser a máscara, a pessoa, ela se defende do mundo à maneira do signo ascendente. E isso sim faz parte da personalidade, mas não é por si só a personalidade. A personalidade de um indivíduo corresponde a todo o mapa dele. O ascendente, como sendo a máscara, aquilo que a gente chama de persona, que na psicologia junguiana chama-se de persona, é algo que você coloca, né, e para se defender do mundo. Você se defende do mundo, você se apresenta na forma do seu signo ascendente. Então, o signo ascendente, esse signo, as características desse signo, é como você abre caminho na sua vida. É como as pessoas te veem no primeiro momento. As pessoas olham para você e vê as características do signo ascendente. Depois é que elas vão chegar nas características do seu signo solar, que é o seu signo de nascimento. Então, o signo ascendente, essas características, é aquela característica em que você se mostra no primeiro momento, porque você não vai se mostrar como você é ou o traço mais forte da sua personalidade, como o Sol, por exemplo, ou até mesmo muitas questões do seu mapa, assim no primeiro momento. Você vai se defender, você não conhece a pessoa que está ali, você não conhece o ambiente onde você está chegando. Muito rapidamente você vai ser conhecido pelas características mais gerais do seu mapa, pelo seu Sol também. Mas no primeiro momento é o ascendente que aparece. O ascendente marca o início tanto do sistema de casas como o início da vida. E ele traz características muito interessantes, porque quando a pessoa ela vai abrir caminho, ou seja, vai procurar um emprego, ou chegou num país diferente, ou mudou-se para um estado diferente, novas fases da vida, a pessoa se protege com essas características. A pessoa se apresenta com essas características. Você vai, por exemplo, numa entrevista de emprego, você vai se mostrar muito mais como uma característica do seu signo ascendente, porque você vai ser visto por ele. Então, dependendo desse signo, você vai se mostrar dessa forma. O ascendente também mostra como que nós enxergamos a vida, num sentido mais geral. Se a vida é cor-de-rosa, tá tudo muito bacana, cheia de oportunidades, talvez a pessoa tenha um ascendente mais de fogo. Os signos de fogo, eles enxergam mais a vida no sentido de oportunidades. Outros já são mais cautelosos, como os signos de terra. O mundo é um grande livro, né? Um grande aprendizado para os signos de ar. Para os signos de água, é uma troca constante de emoções e de sentimentos. E uma busca por um apoio, por um ninho, digamos assim, com os signos de água. Então, a maneira como você vai enxergar o mundo tem a ver com esse signo ascendente nesse sentido, de que como que você encara a vida, o que você espera da vida no geral. Claro, tem pessoas que têm tanto o signo solar quanto o signo ascendente o mesmo. Uma pessoa que é Áries de signo solar e Áries de signo ascendente, essa pessoa é mais verdadeira no sentido dela se mostrar tal como ela é. E ela não é só o signo solar, ela é o restante do mapa, todo o complexo do mapa. Mas ela se mostra mais diretamente, ela é uma pessoa que tem menos... Ela tem menos divergências na maneira como ela se mostra. A máscara é igual à cara, digamos assim. A pessoa se mostra como ela realmente é.
Então ela não precisa de muitos subterfúgios, não precisa de muita proteção, é uma pessoa mais direta. Um câncer com ascendente câncer, ele vai deixar claro a necessidade de ter abrigo no mundo, de se mostrar de uma forma a ter aquilo que ele de fato necessita. Ele vai buscar isso de uma forma direta, porque tem o signo é o mesmo do ascendente, e assim com todos os signos, de acordo com as características. O ascendente, ele também mostra características do nosso nascimento. Claro, você não lembra, né, do momento que você nasceu, mas quando você veio ao mundo, que se formou o sistema de casas do seu mapa, né, essa linha da primeira casa que determinou todas as outras. Então, quando você nasceu, as circunstâncias que envolveram o seu nascimento, as circunstâncias de vida em que você foi recebido, como você foi recebido, o que estava acontecendo na vida dos seus pais, tem uma ligação com esse signo ascendente. Por que isso? Porque você chegou, e quando você chegou, você foi recebido por alguém. Quais as características dessa sua chegada ao mundo? Isso tem a ver com o signo ascendente. Por exemplo, pessoas que tiveram, que foram privadas do leite do peito, por exemplo. A mãe não tinha leite. Então, isso pode, né? Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Nada na astrologia é regra. Nós temos possibilidades. Então, essa criança aqui, cuja mãe não tinha leite, a criança teve dificuldade, né? Porque a mãe não tinha o bico do seio ainda formado. Então, isso pode representar, por exemplo, o ascendente em touro, que tem a ver com essa oralidade, alimentação. Eu, por exemplo, quando eu nasci, teve um blackout, né? Eu tenho ascendente escorpião, teve um blackout. Escorpião tem a ver com o mundo obscuro. Então, eu nasci ali com um gerador, né? Do hospital, né? Pouca luz, teve que iluminar com vela, enfim. Isso tem a ver com o ascendente escorpião. Mas não necessariamente todas as pessoas que têm ascendente escorpião vão nascer sob essas circunstâncias. Até porque escorpião tem muitas outras características. Então, as características de vida dos nossos pais, ou daqueles em que estão à nossa volta, que nos recebem, tem um impacto muito grande na nossa vinda ao mundo. Obviamente a gente não lembra, mas fica registrado em nós a maneira como fomos recebidos. Mães que precisaram ser hospitalizadas, por ocasião do nascimento, então também pode estar relacionado a peixes, ou então a criança nascer mais com alguma dificuldade ali de contaminação. Essas questões que podem acontecer também no nascimento podem também estar relacionadas a um nascimento com ascendente em peixes, né? A criança ser mais fraquinha, a criança ser mais sensível. Então, são muitas as questões que envolvem o ascendente e não é a personalidade total. Isso é que é o principal de entender. O ascendente é a máscara, é a proteção do indivíduo. E é claro, quando você tem planetas juntinhos do ascendente, tanto na casa 12 quanto na casa 1, isso vai interferir na maneira como você se mostra para o mundo, na maneira como as pessoas te veem. Então, o ascendente também é a maneira como as pessoas te veem. Se você tem um Marte ali, né, no seu ascendente, as pessoas vão ver você como uma pessoa muito ativa, como uma pessoa muito impositiva, uma pessoa de ação, a depender do signo em que esse Marte está. Então, é complexo, não é tão simples dizer que o ascendente é a personalidade. Não é. Justamente por não ser simples, as pessoas tentam simplificar, mas não é. E o ascendente, então, ele tem características de como que somos recebidos no mundo, como que enxergamos o mundo. Então, essas são as características principais do signo ascendente, não é a personalidade. E também dizer que o ascendente ele começa a vigorar na maturidade depois dos 30 anos, depois dos 40, ou sei lá o quê, também não é de forma alguma correto. Por quê? Porque vemos pessoas que passam pela vida e são infantis a vida inteira. Vemos pessoas que já nascem, né, que o espírito da pessoa já é amadurecido. Na adolescência, você compara um adolescente com outro adolescente, você vê que um é muito mais amadurecido do que o outro.
Vemos aí adultos, até mesmo idosos, infantilizados. Então, dizer que o ascendente ele começa a vigorar depois da maturidade, não, isso também não é de forma alguma correto. O ascendente é a máscara, depende de como você usa a máscara. Depende das ferramentas internas que você tem, da sua cultura, da sua educação. Depende de como que você viveu a sua vida. Então, você leva o ascendente para o resto da sua vida, né? Do mesmo jeito, ele tem as mesmas características em todas as fases da vida. Isso vai depender de como que você vem usando a sua máscara e como que a sua máscara ela vai sendo reformada ao longo da vida. Então, o ascendente não passa a vigorar depois de um determinado tempo. Então, essas são as questões principais a respeito do ascendente, né? Tem tido realmente muitas dúvidas, os alunos muitas dúvidas, por causa da questão de associar o ascendente como o único traço de personalidade. Não é. A nossa personalidade ela é construída ao longo da nossa história, de acordo com as influências sociais, psicológicas em que recebemos a vida. Um abraço a todos.